Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a calcular o rendimento de carcaça no bovino de corte. Basicamente, o que é o rendimento de carcaça? É a diferença entre o peso do animal vivo e o peso da carcaça em porcentagem. Mas o que é carcaça? Carcaça é o que sobra do animal após o abate, quando é retirado do animal vivo, após abatido é retirado a cabeça, o couro, as vísceras, a pata e a cauda. Então, o que sobra do animal vivo é a carcaça. É essa carcaça que é a parte comercializável. O produtor, o pecuarista, vai ser remunerado pelo peso de carcaça do animal que ele entregou para o frigorífico. E de uma maneira geral, as empresas frigoríficas no Brasil, elas preferem uma carcaça um pouco mais pesada, entre 18 e 20 arrobas. Então, vamos ver quais são os principais componentes que interferem aí nessa rentabilidade da pecuária de corte, que são basicamente dois, que é o peso vivo do animal e o rendimento de carcaça. Bora lá para as contas para a gente poder ver como é que isso funciona. Nós temos que partir do pressuposto de dois pontos importantes. Primeiro, que uma arroba vale 15 quilos. E um erro que é relativamente comum é a pessoa fazer esse cálculo da arroba sobre o peso vivo. Na verdade, o que vai ser importante para o produtor, para o pecuarista, é saber o peso em arroba da carcaça, ou seja, do animal abatido, porque é sobre a carcaça que ele vai ter a remuneração. Então nós vamos calcular o preço e o peso de carcaça em arroba, e não do animal vivo, tá certo? Vamos considerar aqui também que hoje a arroba do boi gordo está girando entre R$ 190 e R$ 195 reais, a depender da região. Vamos considerar duas situações A e B, em que o preço pago ao produtor é o mesmo, R$ 190 reais por arroba, que o peso vivo do animal é o mesmo nas duas situações A e B, mas a única coisa que varia vai ser o rendimento de carcaça. Na situação A o rendimento é de 50% e na situação B o rendimento de 55%. Vocês vão perceber que só o fato desse rendimento ser diferente vai dar uma diferença também considerável, aí, até mesmo na remuneração no bolso do produtor. Tá? Como é que eu faço essa conta? É bem simples. Na situação A, o animal pesa 500 kg, isso corresponde a 100%. 50% que é o rendimento de carcaça equivale a X. Então, o resultado aqui é 250 kg de peso de carcaça. Significa dizer o seguinte, o animal entra aqui, ele entra no frigorífico com esse peso vivo, ele é abatido, retirado a cabeça, retirado o couro, retirado as vísceras, as patas e a cauda. O que sobra disso é a carcaça, ou seja, é a metade do peso vivo. Se eu considerar aqui que uma arroba corresponde a 15 quilos e que a carcaça pesa 250 quilos, essa carcaça de 250 quilos vai pesar 16,7 arrobas. Se eu fizer esse raciocínio idêntico para o animal da situação B, olha o que nós vamos conseguir fazer aqui. 500 quilos é 100%, aqui agora 55% de rendimento e não mais 50%. Esse animal vai ter o peso de carcaça de não 250 mais, mas sim 275 quilos de peso de carcaça. Se eu fizer esse mesmo raciocínio também para o peso em arroba, uma arroba equivale a 15 quilos. 275 quilos de carcaça é igual a X. Aqui, esse animal vai pesar agora não mais 16,7 arrobas, e sim 18,3 arrobas. Perceba o seguinte, o simples fato, de nós termos um animal com rendimento maior, dá para mim uma diferença considerável em arroba. E como é que eu consigo esse rendimento maior? Basicamente através de um projeto de alimentação bem feito e principalmente através de seleção. O animal que tenha o maior volume de massa muscular. Isso é possível conseguir através de seleção e cruzamento. Vamos fazer agora o segundo passo, que é ver qual a diferença econômica que isso daí proporciona para o produtor. Olha só, pessoal, já deixei pronto para a gente poder discutir em cima dos resultados para ficar mais fácil o entendimento. No animal a gente acabou de calcular, o animal da situação A 16,7 arrobas, o animal da situação B 18,3 arrobas. Se eu multiplicar esse peso por animal em arroba pelo preço de cada arroba, que é 190 reais, são 190 reais, o animal da situação A, cada animal da situação A vai ser vendido por R$ 3.173, enquanto que o animal da situação B, R$ 3.477. Repare o seguinte, uma diferença entre os dois só pelo fato do rendimento de R$ 304 por cabeça.
Agora imagine um confinamento com 1000 animais. Só pelo fato de você ter essa diferença de rendimento, seriam R$304 mil de diferença. Então, chama a atenção aqui para dois pontos fundamentais que a gente deve trabalhar muito fortemente quando pensa em gado de corte. Primeiro, obviamente, é o peso vivo, mas só o peso vivo não adianta. A gente precisa ter um animal de boa conformação, de boa qualidade de carcaça para que tenha um rendimento superior e isso possa ser convertido aí em reais, em renda para o produtor. Eu vou encerrar esse vídeo fazendo agora um cálculo de maneira contrária para nós estimarmos qual que seria o peso vivo do animal a partir do peso de carcaça. Vamos lá. Vamos considerar um animal com 18 arrobas e meia de peso de carcaça e rendimento de carcaça de 54%. Qual seria o peso vivo desse animal? Aí basicamente é uma conta de trás para frente, mas muito simples de ser feita. Primeiro passo é a gente fazer o seguinte, ó, uma arroba vale ou equivale a 15 quilos, certo? Quantas arrobas esse animal pesaria? Ou melhor, quantos quilos seria a carcaça desse animal? Se ele tem 18 arrobas e meia, a carcaça dele vai pesar X. Aqui vai dar um valor de 277,5 quilos de carcaça. Então vamos lá, vamos novamente, ó. Uma arroba vale 15 quilos. Se esse animal pesa 18 arrobas e meia, qual que seria o peso da carcaça dele em quilo? Basicamente 277,5 kg de peso de carcaça. E como é que eu faço a conversão disso para peso vivo? Eu coloco o seguinte, ó, 277,5 quilos, que seria o peso de carcaça dele, equivale a 54% de rendimento de carcaça. O peso vivo não é a carcaça mais as vísceras, mais a cabeça, mais a cauda, mais as patas? Então isso corresponderia a 100%. Esse valor aqui vai dar um número igual a 514 quilos de peso vivo. Como é que eu interpreto esse resultado final? Ora, seguinte, ó, um animal que tem 18,5 kg, 18,5 kg não, pesa 18 arrobas e meia de carcaça, com rendimento de 54%, ele vai pesar vivo 514 quilos. Ok? É uma conta de trás para frente e vocês podem depois aí fazer com outros números para ver que resultado que isso daí dá. Valeu, pessoal! Até a próxima! O Brasil é um grande produtor de carne bovina, é o segundo maior produtor e maior exportador de carne bovina. Entretanto, as características de carcaça dos animais que chegam à indústria frigorífica, estima-se que apenas 15% delas atingem um padrão de qualidade adequada dessas carcaças. Então, pensando nisso, a Embrapa desenvolveu, aqui na unidade de Porto Velho, Rondônia, um dispositivo que permite o produtor ou o próprio técnico da indústria frigorífica avaliar os animais de forma bem rápida, bem objetiva, avaliar os animais antes deles serem enviados para o frigorífico. Então a gente consegue avaliar o grau de acabamento de carcaça, que vai ser representado pela espessura de gordura, que é um dos principais parâmetros de qualidade que ainda o produtor brasileiro não consegue atingir. Essa tecnologia chama-se SAGABOV, que vem da sigla Sistema de Avaliação do Grau de Acabamento de Carcaça Bovino. E o SAGABOV ele funciona de forma objetiva e ele permite avaliar cada animal que está sendo levado para o abate de 3 formas. Animais com grau de acabamento inadequado, animais com grau de acabamento adequado e grau de acabamento excessivo. Aqueles animais com grau de acabamento adequado são os que vão dar maior rendimento de carcaça, maior qualidade e vai permitir o produtor a ter acesso aos programas de bonificação
da indústria frigorífica também. Muitas vezes o produtor manda um lote para o abate, seja de fêmea, seja de macho, e há muitos conflitos entre a indústria frigorífica e o produtor na questão do romaneio. Às vezes o produtor é penalizado com algumas carcaças naquele lote que não consegue atingir bonificação e ele não fica sabendo exatamente qual animal e por qual razão ele foi penalizado. Dessa forma, quando o produtor tem certeza que todos os animais atingiram o grau adequado de acabamento de carcaça, ele tem como comprovar para o frigorífico que as carcaças estavam bem acabadas. Então, com isso, ganha o produtor, com acesso à bonificação, e ganha a indústria com cortes mais nobres, com carne de melhor qualidade para ser entregue no varejo. Ainda como vantagens para a indústria, que vai comprar esses animais que foram avaliados pelo dispositivo Saga, a indústria vai ter vantagens também porque animais com condição adequada de grau de acabamento de carcaça, eles vão ter menos perdas pelo frio e maior rendimento nos cortes. Antes da disponibilização do dispositivo simples e prático como o Sagabov para avaliar o grau de acabamento das carcaças, o produtor fazia uma avaliação visual do animal, de acordo com o que ele acreditava que o animal estava pronto para o abate. Entretanto, era muito subjetiva e havia muito conflitos com aquilo que ele recebia do romaneio do frigorífico. Outra opção que existe no mercado hoje é através da ultrassonografia, que no caso o produtor teria que chamar um técnico, fazer o exame ultrassonográfico de cada carcaça e aí ter um laudo, ter um resultado antes de enviar para o abate. Entretanto, dessa forma, com a simples aquisição dessa régua e a aferição antes do embarque dos animais, o produtor vai ter acesso ao grau de acabamento de carcaça de forma objetiva. Para realizar a avaliação do grau de acabamento de carcaça, é necessário o produtor conter o animal e ele tem que disponibilizar a área da garupa com uma boa visão, pois é ali onde ele vai posicionar o Sagabov para fazer a leitura do grau de acabamento do animal. Então, nesse caso aqui nós temos uma vaca, que o Sagabov foi desenvolvido para a vaca também, e a gente simplesmente vai posicionar ele mais ou menos na metade da garupa, uma haste para cada lado, bem onde a garupa faz essa declividade, e é aqui que a gente encosta uma haste na pele do animal, cada uma de um lado da carcaça, e faz a leitura do Sagabov aqui. Aqui no caso tem um animal que se encontra com a condição baixa ainda, inadequada, ou seja, é melhor ela ainda ganhar peso antes que seja enviada para o abate. Nesse caso ela não vai ser bonificada pela indústria frigorífica. Como o produtor já detectou que o grau de acabamento está inadequado, ele pode esperar dar uma condição alimentar melhor para que essas vacas ganhem mais peso, acumule mais gordura e atinja o ponto ótimo para abate, que ele vai ter mais benefício na hora da venda.